Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre John Wick 4 Baba Yaga. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 23 de março. Eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo aqui é um vídeo sem spoilers. Vou falar um pouquinho do que eu achei de uma forma geral do filme e aí depois, quando o filme estrear, a gente retorna aqui pra falar com spoilers e até mesmo trazer algumas coisas dos filmes anteriores, até porque esse é a finalização da saga. Então, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nesse filme aqui, né, a coisa vai se intensificando mais ainda, o preço pela cabeça do John tá cada vez maior, a nível que chega aí, como a própria sinopse diz, pra High Table global. E essa história ela não se intensifica só na procura dele, mas também na história, como ela acaba contemplando os filmes anteriores. Então a gente tem cenários de Berlim, do Japão, de Nova York e também Paris, que é bem importante para o contexto desse quarto filme aqui. Bom, gente, para começar falando sobre John Wick, eu queria falar sobre o tempo do filme, porque isso vai retornar em vários aspectos do que eu vou falar aqui no vídeo. O filme ao todo tem 2 horas e 50, né, arredondando aí. Então ele é um filme bem mais longo comparado aos filmes anteriores. E eu preciso dizer que eu senti esse tempo no filme. Apesar de ter muita ação, inclusive assim, gente, o filme inicialmente, eu acho que tem meia hora de porradaria assim, sem parar. É realmente absurda a ação desse filme. Ela tá cada vez mais grandiosa, mas preciso dizer também que às vezes tem alguns exageros, mas assim, tem cenas também, nessas cenas de luta, que eles acabam reaproveitando situações dos filmes anteriores. Então, eu sinto também que esse filme, ele é uma passagem não só de personagens que acabam aparecendo, mas também de alguns cenários, alguns estilos de luta que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. Então, ele realmente vem com essa proposta de contemplar o que foi a franquia, de trazer uma conclusão de fato para essa história, e isso é feito de forma muito efetiva aqui. Eu só acho realmente que eles podiam condensar mais, mas eu acho que muito do tempo do filme é porque a gente tem uma história mais longa aqui também. John Wick, de uma forma geral, nos filmes anteriores, né, apesar de ter sim as suas histórias que são contadas em meio às lutas, que é o que a gente mais ama, eu pelo menos particularmente amo ver as coreografias, e devo dizer aqui, né, John Wick elevou as coreografias de luta, não é à toa que tantos filmes vieram depois ou tentaram reproduzir o que é visto aqui, e John Wick é muito único mesmo. Eu já cheguei a comentar isso em outros vídeos também, quando a gente já tinha visto alguns filmes do mesmo gênero, vamos colocar dessa forma, e John Wick faz de forma muito singular. Inclusive, devo dizer aqui, isso foi algo, não vai ser um spoiler, acredito que já esteja nos trailers, mas que o próprio Keanu Reeves tinha falado na CCXP no ano passado, que ele teve cenas de nunchucks, né? E, gente, essas cenas de nunchucks é assim, absurdo, é muito perfeito como é feito os movimentos, você vê até mesmo nas expressões ali do Keanu, sério, ele tá muito dentro ali da ação, da coreografia, que é muito precisa, e pra mim foi uma das minhas cenas favoritas, assim, de luta, que foi o Keanu Reeves com os nunchucks. E assim, gente, tem cenas que tem tanta gente que você fica assim, meu Deus, o negócio assim é carnificina total, sabe? E devo dizer também, pra mim, um dos cenários favoritos que a gente passou aí, porque como eu falei, né, tem Paris, tem Berlim, tem Nova York, tem o Japão, mas eu tenho que dizer que meu cenário favorito foi o do Japão, mas principalmente como eles filmaram algumas cenas. Tem cenas, gente, que assim, é muito anime, e isso foi algo que John Wick já tinha trabalhado anteriormente, só que assim, aqui tá elevadíssimo, a fotografia, uma coisa maravilhosa, a movimentação também, sabe, dos atores em cena. Gente, assistir esse filme no telão é algo que você deve fazer. As cores trabalhadas, elas estão muito bonitas, e eu acho que elas também trazem grandiosidade nas cenas, principalmente porque eles acabam trabalhando muitos planos abertos, então você acaba tendo muitos detalhes em cena, como eles trabalham as cenas é algo realmente magnífico e muito técnico, principalmente porque a gente tá falando de John Wick, né? É algo realmente absurdo o que foi feito. Então,
Vamos colocar aí. Cenas do Japão e dos nunchucks pra mim foram as minhas favoritas. Isso é algo que fica mais pro início do filme, vamos falar dessa forma. E aí eu retomo ao que eu tava falando sobre a história. A história aqui ela é mais prolongada. Os filmes anteriores tinham as suas histórias, né, como eu vinha falando aqui, em meio das cenas de ação. E aqui no Baba Yaga eu sinto que da mesma forma que o filme ele engrandeceu tanto no tempo de filme como nas cenas de ação, a história também aumentou. Então eu acho que muito da gente ter esse tempo de filme a mais veio porque a gente tem mais história sendo contada. Até porque foi como eu falei, John Wick cada vez mais tem engrandecido a sua história, as suas problemáticas. Então aqui a gente já vê mais, por exemplo, da própria cúpula, a hierarquia, como funciona. Então eles se aprofundam mais ainda no universo que é o John Wick. No que os outros filmes iam introduzindo determinadas coisas, nesse a gente tem uma introdução de entendimento geral, até mesmo pra gente ter essa conclusão. Então, vamos supor, em que um filme teria uma, duas missões, nesse tem muito mais missões. Então, eu acho que ele se prolonga por isso também. Eu, particularmente, acho que ele poderia ser um pouco mais condensado, tá? Mas foi o que eu falei, eu acho que ele é um filme que ele contempla muito o que é a franquia, o que é a conclusão da franquia. Então, a gente tem cenas de luta, nossa, que elas têm um tempo de tela enorme e é belíssimo de acompanhar. Que nem eu falei, tem alguns pequenos exagerinhos aí, mas acho que no vídeo com spoilers eu posso pontuar mais, não é nada assim, tipo, nossa, foi grande parte do filme, sabe? E nessas histórias também, a gente tem novos personagens que são importantes pra história que tá sendo contada aqui. E assim, gente, a Akira, ela é uma personagem bastante impressionante, mas no vídeo com spoilers eu acabo falando um pouquinho mais dela. E devo dizer, tem um personagem que retorna aí da franquia, que eu gostei muito do aproveitamento que eles deram, até mesmo por inserir toda essa questão da cúpula. Então é bastante interessante como eles reutilizam algumas coisas que a gente já tinha visto. Foi o que eu falei, eu acho que John Wick 4, Baba Yaga, de uma forma geral, é um filme que ele de fato quer concluir bem a saga, quer contemplar tudo que foi feito e fazer de forma grandiosa essa chave final. E por último, mas não menos importante, o filme tem uma cena pós-créditos, então esperem aí os créditos rolarem e assista a cena. Bom, gente, é isso. Acho que no vídeo com spoilers eu vou poder falar um pouquinho mais, até porque eu quero rever alguns filmes, porque eu vi na época da estreia, então eu queria ter algumas coisas um pouquinho mais frescas, ainda mais de um filme que retorna tantos aspectos dos filmes anteriores. Eu acho que é importante ter algumas coisas bem fresquinhas, mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para John Wick 4 Baba Yaga? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!